Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos caminhando neste nosso tempo especial, tempo da Quaresma, para o terceiro domingo, iniciando esta terceira semana desta caminhada rumo à Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Quaresma, no seu período iniciático, ela foi servida pela Igreja como um tempo de preparação para os catecúmenos. Quem são os catecúmenos? São as pessoas que ainda não eram batizadas, né? Os adultos. O tempo da Quaresma, então, era um tempo de preparação mais intensa para os sacramentos da iniciação cristã. Então, todos que estavam sendo preparados, né? Não existia a figura do catequista, existia a figura do um mestre, né? Que a gente hoje chama de padrinho. O padrinho, a madrinha, né? Quem aí é padrinho e madrinha, sua missão é essa. O papel dele era orientar o seu afilhado na religião. Era alguém que conhecia muito, né, da doutrina do Cristo, da Igreja, e ensinava para aquela pessoa que queria entrar. E a Igreja, instituição, ela participava desta catequese no período da Quaresma. Então eram 40 dias que a pessoa tinha de comparecer nas cerimônias, e ali a catequese ia sendo feita com a pregação da palavra. Então no ano A, né, nós estamos no ano A da nossa liturgia, a gente reflete mais o Evangelho de Mateus, e a catequese é sobre o batismo. Então todos os anos, tanto no ano A, quanto no ano B, quanto no ano C, o primeiro é o domingo das tentações e o segundo é o domingo da transfiguração. Depois, a cada ano, os outros 3 domingos é um tema ligado, né, a uma questão doutrinária. E nesse ano A é sobre o batismo. Então, nesse terceiro domingo da Quaresma, no quarto e no quinto, vão trazer temas para nós que nos leva à pia batismal, que nos liga ao nosso batismo, ao sacramento do batismo que a Igreja nos oferece. Então, quando a serpente lubridiou Adão e Eva lá no paraíso, nós perdemos muito com essa ação, né, da serpente. Como que nós perdemos? O ser humano, ele era eterno, ele perde então a sua eternidade. O ser humano não morria e ele passa a ser então um ser de morte. O ser humano não sentia dores, ele passa a sentir dores. O ser humano, muita coisa que o batismo, que o pecado nos tirou. O pecado nos tirou, nos roubou muita coisa. Então, agora, quando a gente é batizado, tudo isso é restaurado em nós. O que o batismo faz na nossa vida? Para que batizar? E por que a Igreja depois passou a fazer o batismo de crianças? Por isso, porque ela quer restaurar em nós aquilo que o pecado tirou. O que é? A harmonia perfeita, a santidade e a justiça original, os dons preternaturais, tudo isso é restaurado em nós pelo batismo. Então as leituras de hoje vão nos levar diretamente a essa reflexão. A primeira leitura, ela coloca o povo com sede lá no deserto, E na hora da sede, o povo passa a murmurar. Por que o povo murmura? É porque o povo é pecador. O pecado, ele nos tira a verdadeira capacidade de gastar a nossa energia com aquilo que devia. E a gente passa a gastar energia com coisas que não ajudam. Na hora de sair do Egito, todos saíram. Mas agora, na hora que deu errado, todo mundo está culpando Moisés. Então, como que nós trazemos essa estrutura do pecado na nossa vida? Quando a gente não assume, as consequências dos nossos atos, quantas vezes a gente age, a gente fala, a gente toma decisões, a gente é precipitado, é a gente que fez tudo. E na hora que dá errado, a gente sempre culpa. Culpa o vizinho, culpa o marido, culpa a esposa, culpa os filhos, culpa os irmãos, os pais, culpa o padre, culpa o patrão, culpa tanta. A gente vive nessa dinâmica de reclamar, murmurar, culpar, acusar o outro. Então isso é fruto do pecado e a gente precisa superar isso. O tempo da Quaresma é para isso.
né? Aquela mulher à beira do poço, com tanta água lá no fundo, mas com sede. É esta sede, este vazio, né? Quando a gente olha no pote lá na prateleira da gente, tá vazio de farinha, tá vazio de fubá, tá vazio de feijão, a gente sabe o que precisa para completar, mas o vazio do nosso interior, o vazio da nossa vida, a gente não sabe, e a gente às vezes quer completar com murmuração, com reclamação. Por isso a vida fica pesada, a caminhada fica difícil e nem sempre a fé é fácil de ser vivida. Então aquela mulher se encontra com Jesus, reclama, porque é fruto do pecado, é o defeito que o pecado deixou em nós. Mas depois que ela ouve a palavra de Jesus, compreende a palavra de Jesus, olha que transformação bonita que acontece na vida daquela mulher. É aquela que chegou perto de Jesus reclamando, ela agora sai de perto de Jesus pronta para evangelizar. Ela deixa de reclamar e passa a evangelizar. Então o verdadeiro cristão é aquele que queima energia não reclamando, né? Não tornando a sua vida mais pesada, mas ele gasta energia evangelizando, falando das coisas boas, trazendo boa notícia, pregando a boa nova. E essa é a nossa missão, né? E é para isso que Deus nos deu o seu Espírito Santo. No batismo, a gente recebe o dom do Espírito Santo que age em nós. Nós nos tornamos em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus novamente, né? Passamos a ser herdeiros da graça de Deus, que é o que a segunda leitura de hoje vai falar para nós. Em Jesus Cristo, a gente é chamado a viver a plena paz na nossa vida, porque Deus, Ele nos acolheu e Ele restaurou em nós, né? Ele restaura em nós a sua graça. Então, eu penso que 90% dos católicos não têm consciência da graça de Deus que habita em nós. Então, vamos pedir a Deus a graça de ter um coração aberto, que essa quaresma nos leve a um caminho de conversão, sair da reclamação, abraçar o nosso batismo com as consequências dele em nossa vida, os frutos que ele quer produzir em nós e passarmos a sermos pessoas de paz, como a segunda leitura de hoje sugere, e o salmo de hoje pedindo: não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Então vamos viver desta graça, não fechar o coração, mas viver em paz com Deus, ouvindo, nos tornando evangelizadores, né? Buscando preencher a nossa vida com coisas que nos ajudem a fortalecer a fé. Que Deus nos dê a graça de fazer esta caminhada santa, de muita conversão nessa quaresma. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar e acima de ti para te abençoar, pela imposição de minhas mãos sacerdotais e os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, e de Santa Rita de Cássia. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu hoje deixo para você esse exercício, né? Que você permaneça em Cristo, como aquela mulher na beira do poço permaneceu, ouvindo sua palavra. Que você persevere na caminhada com Cristo. Quando as coisas ficarem difíceis e o pecado pesar, persista no caminho com Cristo. E por último, como prova da sua vida nova que Jesus ele restaura em nós, perdoe, perdoar. Ou seja, perdoar é a gente doar, né? É a gente se entregar. Perdoe. É só a graça do perdão é que atesta em nós a vida nova que Deus nos deu. Uma abençoada quaresma para você.